Graça e paz, Igreja de Cristo na Terra. Estamos passando por um tempo profético. Deus nos alertou sobre os acontecimentos atuais e recebemos dele mais este ensinamento que vem para chamar todo o homem, cristão e não cristão, a se voltar para ele. É tempo de restaurar os altares. É tempo de nos aprofundarmos no conhecimento de Deus, de buscarmos a sua face. A palavra que trago nesta tarde é em torno do Salmo 7, um canto de Davi entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cush, o Benjamita. Vamos então para a leitura do Salmo 7? Bom, é um canto de Davi entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cush, um benjamita, ou seja, da tribo de Benjamim. Está escrito o seguinte: Senhor, meu Deus, em ti me refugio. Salva e livra-me de todos os que me perseguem, para que, como leões, não me dilacerem nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Senhor, meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Versículo 6: Levanta-te, Senhor, na tua ira, ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus, ordena a justiça. Reúnam-se os povos ao teu redor, das alturas reina sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, que sondas a mente e o coração dos homens, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo e um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta. Prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera maldade concebe sofrimento e dá à luz a desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Amém, amados? Bom, você pode ver que no início do Salmo 7 nos é informado o porquê Davi teria escrito este salmo. Nos traz a informação de que seria um canto entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cush, um homem da tribo de Benjamim. Alguns dos estudiosos da palavra nos informam que Cush poderia ser o próprio Saul, que estaria difamando a pessoa de Davi, atribuindo a ele ações e atitudes que, segundo nos mostra as palavras de Davi, de que ele não teria feito o que lhe acusavam. Mas em outro segmento, o entendimento é de que Cush seria um dos seguidores de Saul, que teria se aproximado de Davi, buscando a sua amizade, e para se aproximar teria narrado a Davi o que estaria falando a respeito dele. Amém, amado? Com toda certeza, o Salmo ele nos mostra que Davi se sentiu profundamente angustiado com todas as acusações que estavam sendo anunciadas a ele por intermédio de Cush. Muitas vezes pessoas vão se aproximar de nós para nos tirar a paz, e por isso
é importante que cada um de nós saiba a quem está dando ouvidos, a quem estamos emprestando os nossos ouvidos, a quem estamos permitindo moldar nossos pensamentos e atitudes. Quem você tem permitido se aproximar de você? Muitas pessoas se aproximam de você com objetivos escusos, com dor no coração, com tristeza, e querem transmitir a mesma dor que sente da rejeição para você, para que você se junte a ela nessa luta. Este salmo ele nos traz ensinamentos profundos. Se lermos nas entrelinhas, iremos descobrir um maravilhoso aprendizado para a vida. Não apenas para este momento, mas para a vida. Davi inicia reconhecendo quem é o seu Deus, dizendo que ele é o seu refúgio, clamando por livramento daqueles que o perseguem. Com o coração caliginoso, ou seja, enegrecido pelas palavras de Cuxi, na sua angústia diante da situação, Davi busca em primeiro lugar a Deus. Isso se chama dependência. Davi sabia em quem buscar socorro. E isso nos confronta. Nos confronta porque as nossas atitudes diante das acusações e ataques à nossa imagem são de forma e maneira diferentes. Primeiramente, nós buscamos a fonte das fofocas, a raiz das maledicências, e vamos tomar satisfação. Não é em Deus que buscamos justiça, mas sim na força dos nossos braços. Deus tem que ser o nosso refúgio, tem que ser o nosso alvo, nosso primeiro pensamento. Davi, diante das acusações, entende que se os seus inimigos, aqueles que dão ouvidos às mentiras que estão sendo ditas a seu respeito, palavras que estão desconstruindo a sua pessoa diante do seu povo, ele sabe que estes que emprestam seus ouvidos à fofoca viriam contra ele como leões, e como leões dilacerariam e despedaçariam suas carnes, e que não haveria ninguém que pudesse livrá-lo da mão de seus perseguidores. Davi entendia que as acusações eram tão graves e mentirosas que seriam capazes de escurecer o entendimento e endurecer o coração de qualquer um. No versículo 3 e 4 nos diz o seguinte: Senhor meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo o meu adversário. Davi no versículo 3 e 4 fala das palavras que foram lançadas sobre ele. Davi nos dá a entender que ele fora acusado de agir de maneira ruim, que com sua mão cometera injustiças, que não atentou para aquele que podia ser chamado de amigo, tratando-o mal. Diz ainda que no desempenho de suas atividades ele teria prevaricado, ou seja, deixado de fazer aquilo que lhe era de direito e dever, poupado a sua espada. Meu Deus, é muita coisa, meu Deus. Quantas vezes não somos afrontados com notícias a nosso respeito que não condizem com a verdade, palavras que desmotivam, que nos paralisam, nos impedem de olhar em outra direção a não ser o caminho da vingança, ao não ser o caminho de dar o troco, ao não ser de tirar satisfação com o homem. E qual tem sido a nossa atitude? A nossa atitude ela deveria ser igual a de Davi. Buscar a justiça de Deus. Buscar identificar em nós onde foi que erramos. Se em algum momento lançamos uma palavra, uma atitude que fez com que ferisse o coração de outras pessoas. Não são raras as vezes que olhamos para nossas atitudes e palavras
lançamos palavras ao vento que ferem, que maltratam e por vezes matam sonhos de pessoas. Davi, ele se dirige a Deus e pede a ele para que aplique a sua justiça, independente se ele é ou não culpado das acusações. Davi pede a justiça de Deus sobre ele e sobre os seus inimigos. Que diferença quando isso acontece conosco, comigo e com você. Nós nos permitimos continuar no engano e pedimos a justiça de Deus apenas sobre a vida daqueles que consideramos ser nossos inimigos, apenas sobre a vida daqueles que nos difamaram, apenas naqueles que lançaram a palavra que não, mesmo que seja mentira, certo? Tem nos machucado. Davi acredita que Deus julga com justiça todos os povos. Ele pede que Deus o julgue conforme a justiça que há nele mesmo, conforme a sua integridade. Davi pede para que ele seja colocado na balança. Nós temos que entrar na presença de Deus com a mesma ousadia e certeza no coração de que não fizemos mal contra outras pessoas, que não agimos com injustiça, que não ferimos ou magoamos nosso próximo. Mas para ter a mesma atitude de Davi, nós temos que vigiar nossas palavras e ações. A calúnia é uma mentira usada para ofender e difamar outra pessoa. A Bíblia nos afirma que Deus odeia a mentira e por isso o caluniador está em pecado, mesmo que a outra pessoa nos tenha maltratado ou falado mal de nós. Nós não devemos usar isso como desculpa para caluniar, para incentivar, para colocar lenha na fogueira. Jesus nos ensina em Mateus capítulo 5, 44, a amar nossos inimigos e orar pelas pessoas que nos perseguem. Quando falamos de outra pessoa, estamos ofendendo a Deus em primeiro lugar. Porque todo pecado é uma transgressão de um mandamento de Deus. Também não devemos fazer fofocas sobre as outras pessoas, mesmo que seja verdade. Em Colossenses capítulo 4, versículo 6, a Bíblia revela que as nossas palavras devem ser temperadas com sal. Ou seja, as nossas conversas devem ser edificantes e produtivas, sem calúnias nem fofocas. No livro de Tiago, no capítulo 1, na epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 26, chama a atenção principalmente daqueles que se consideram religiosos, mas que não conseguem refrear a sua língua. E fala ainda que está enganando a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. Custe nessa passagem age como um homem perverso, que provoca dissensão. E em Provérbios capítulo 16, versículo 28, nos diz que este que espalha boato afasta bons amigos. As pessoas, elas vão se afastando aos poucos e de repente a pessoa se vê sozinha. E depois fica dizendo que não sabe o que está acontecendo. Não está vigiando a sua língua e as suas atitudes. Nos versículos 9, 10 e 11, Davi nos traz mais ensinamentos. No versículo 9, Deus justo, que sonda a mente e o coração dos homens, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Davi sabe que Deus tudo vê, que sonda não apenas a aparência exterior, mas sonda a nossa mente e o nosso coração. E a seu tempo dá o fim à maldade do ímpio e ao justo a sua segurança. Temos que andar e viver de forma sabendo que Deus tudo vê. Podemos esconder do homem, podemos tentar justificar para nós mesmos o mau uso da nossa língua, mas de Deus nada fica oculto. Amém, amados? No versículo 12,
13, o salmista nos fala: se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e aponta, prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. 14. Quem gera a maldade concebe sofrimento e dá à luz a desilusão. 15. Quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez. 16. Sua maldade se voltará contra ele. Sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Deus está com a sua espada afiada, com seu arco armado e apontando àqueles que não se arrependem dos seus maus caminhos. Davi nos apresenta a lei da semeadura nos versículos 14 a 16. Nos fala da colheita de quem gera a maldade, de quem cava um buraco, uma armadilha, de quem é violento. Você pode escolher o que semear, mas jamais poderá exigir uma colheita diferente do que semeastes. Eu e você estamos vivendo hoje o que no passado foi semeado. Muitos de nós não se agradam do que está vivendo hoje, no presente momento. Mas quando estava semeando, não pensou no futuro. Não pensou que suas ações e atitudes iriam reverberar no futuro. Reverberar é um termo utilizado no estudo dos sons a respeito das ondas sonoras. O passado, ele já se foi. O presente é um presente que Deus nos dá todos os dias. Mas o futuro depende da semeadura de hoje. Seja como Davi. Entre na presença de Deus com ousadia, com a certeza no coração de que todas as suas atitudes e palavras foram para glorificar o nome de Deus. Vamos orar para encerrar esta palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, amado e soberano, onisciente e onipresente, que conhece o nosso deitar e levantar, que sonda os nossos corações e pensamentos. Vem sobre nós a tua presença, nos confronta com a tua verdade, não nos deixe enganados, mas nos conduza nos caminhos da tua justiça. Amém. Bom, amados, ficamos por aqui e quero desejar a você um domingo maravilhoso e que nesse tempo de quarentena você possa todo tempo aproveitar para estar meditando na palavra de Deus. Para amanhã, amados, começa o nosso estudo do Salmo 8 e eu espero que você, meu amado, venha verdadeiramente buscar a Deus. É tempo de buscar a Deus, é tempo de nos aprofundarmos. Não perca essa oportunidade. Deus tirou tudo aquilo que poderia ser uma justificativa, uma desculpa, uma muleta, para que você tivesse tempo para buscar a presença dele. Aproveite esse momento. Não perca essa oportunidade. É tempo de nos aprofundarmos no buscar e conhecer a Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, hoje e sempre. Amém.